Agora 5h11, a gente fala agora aqui no De Carona, na conversa, sobre dependência química. Um hospital de Paris abriu a primeira sala de consumo de drogas na França, onde os usuários poderão injetar as drogas em condições sanitárias corretas, uma proposta inclusive defendida por associações e também por médicos, mas criticada pela população. Com essa instalação, a França se une à lista de países que já contam com centros desse tipo, como Alemanha, Canadá, Espanha, Noruega, Holanda, Suíça, onde experiências dos últimos anos têm se mostrado aí positivas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra Cirilo Tissot, que é especialista em dependência química. Tudo bem, doutor? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer estar com você, Francine, e com os ouvintes. Prazer é todo nosso, viu, doutor? Doutor, esse tipo de medida pode ser considerado uma forma de tratamento? Eu penso que não. Eu acho que assim, um tratamento para dependência química, primeiro temos que esclarecer o seguinte, nenhum tratamento faz uma pessoa parar de usar drogas. O que na realidade um tratamento faz é fazer com que uma pessoa aprenda a viver sem drogas. Então, para uma pessoa aprender a viver sem drogas, ela precisa estar abstinente para que o tratamento vá ensinando a superar os obstáculos desta sobriedade, né? E ensinando a pessoa a ter novos recursos para poder viver melhor. O que eu entendo que essa medida que a França tomou é um desafio ético. Em que sentido? Em que as pessoas são diferentes, né? E a gente tem que conviver com as diferenças. Então, qual é o desafio ético nesse processo? Que assim, não interage com o desejo de tratamento. Na realidade, a gente está partindo do pressuposto que existem certas pessoas, então é isso que é o desafio ético, né? Que certas pessoas, então, elas não vão parar de usar drogas. E que nesse caminho de não parar de usar drogas, elas irão morrer, né? Elas irão ter problemas sérios. Então, essa proposta, que ela parte do pressuposto que essas pessoas elas não vão conseguir parar, então elas estão dando condições da pessoa não pegar infecção, de não transmitir doenças, dela, de alguma forma, ter um certo controle do uso, não é? Então, assim, é uma medida polêmica, mas de novo, é um desafio ético. Né? E nesse sentido, ela seria positiva para controlar, né, doutor? Não positiva na recuperação ou na cura, digamos assim, da dependência química. Claro, não existe cura da dependência química, até porque por detrás da dependência química existe a compulsão, né? A compulsão não tem cura. Agora, e também não posso também dizer controle, né? Quer dizer, sim, tem o controle de quanto a pessoa está utilizando, né? Porque está com o enfermeiro, está com... Mas claramente a pessoa perde a esperança da reabilitação, né? Quer dizer, de parar, quer dizer, essas pessoas, nós estamos perdendo a esperança. Então, eu não sei se isso é bom ou se isso é mal, né? Entendi. Porque se a gente fala, ela não tem mais jeito, nós estamos enterrando ela nessa postura, né? Entendi. Agora, como é que o Brasil tem tratado a dependência química, de um modo geral? Quais são as formas de tratamento que a gente encontra hoje aqui no Brasil? Então, eu acho assim, existem muitas propostas, né? E aí nós ainda estamos desenvolvendo uma série de trabalhos para entender qual é o perfil da população. Então, assim, existe o perfil que são das clínicas privadas, das pessoas que podem, de alguma forma, procurar por serviços particulares. E existe aquilo que é comunitário, quer dizer, que é público, né? Na Cracolândia, por exemplo, né? Quer dizer, o que a gente pode oferecer para essas pessoas? Então, assim, de novo, a proposta de tratamento sempre está em cima de fornecer abstinência. Acho que esse é o norte. Né? E o que seria necessário para que essa pessoa então ficasse abstinente, né? O que ela precisa para poder dar conta da abstinência? O que a gente sabe, por exemplo, estatisticamente, é que quando uma pessoa fala, eu quero parar de usar drogas, né? E que isso seja genuíno, que verdadeiramente a pessoa está querendo, a gente sabe que aquelas pessoas que recaem, né, elas recaem, 80% das pessoas que recaem já recaem nos 6 primeiros meses que falou que queria parar. Sim. Então, me parece que assim, os 6 primeiros meses é fundamental para o futuro, para o prognóstico dessa reabilitação. Então, acho que todos os trabalhos,
se dependesse de mim, obviamente, viriam para que essas pessoas conseguissem ficar 6 meses abstinentes. Porque os estudos mostram que quem fica 6 meses fica 1 ano abstinente. Entendi. E existe uma porcentagem, existem estatísticas aí que demonstram o quanto, ou que porcentagem, por exemplo, de 10, 3 conseguem realmente? O que dizem as estatísticas com relação à reabilitação, doutor? Pois não. As estatísticas, existem jogaram grandes trabalhos mundiais, né, com muito financiamento nesse sentido, para estudar isso. Né? Uhum. Então, o que se chegou a essa conclusão é o seguinte: nenhum tratamento isolado, né, tipo, vamos botar ele para fazer terapia, não vamos botar ele só para fazer internação, vamos dar só remédio, vamos fazer só terapia de quer dizer, nenhum tratamento isolado tem uma efetividade, né, na reabilitação do indivíduo. É tudo igual. Quer dizer, quando se dá isoladamente isso. O que a gente sabe é que existe um aumento progressivo de reabilitação quando você associa tratamentos. Então, a terapia individual, com mais o tratamento psiquiátrico, que também passa mais pela internação. Quer dizer, assim, quando você vai pensando no indivíduo que está à sua frente e vendo e estudando o que será que ele mais precisa, se ele tem acesso às diversas formas de tratamento, essa pessoa tem uma reabilitação maior do que aquele que fica fadado a ter só acesso só à internação, ou só aos 12 passos, entendeu? Uhum. Assim, quando você une todos os tratamentos, essa pessoa tem mais chance de reabilitação. Antigamente existia uma estatística que era das pessoas que tentavam parar de usar, independentemente do que elas procuravam como forma, né, de tratamento, de escolha, sabia-se que, por exemplo, de cada 10, só 30 conseguiam. Uhum. Né? Hoje em dia, a gente sabe que quando a pessoa recebe mais tratamento, as medicações que surgiram, a possibilidade de acesso ao tratamento, tendem a aumentar isso. Né? Por exemplo, estudos, por exemplo, em comunidades terapêuticas, onde se tenha uma união de esforços de tratamentos diversos, nesse sentido, essa porcentagem ela muda, né? Quer dizer, tem 70% de reabilitação das pessoas que terminam o tratamento e 30% recaem já nos 6 primeiros meses depois do tratamento. É claro que a gente sabe que existem uma série, né, de drogas, enfim, a dependência química depende aí de cada indivíduo, mas de uma forma geral, qual que é o perfil, doutor, das pessoas que têm a dependência química? A gente pode classificá-los de alguma maneira? A gente consegue classificá-los, né, de alguma maneira? A gente sempre escuta falar que pode ser que você desenvolva a dependência, pode ser que você não desenvolva ao experimentar, por exemplo, a cocaína, ou a maconha, ou o álcool, enfim. Mas, de um modo geral, existe um perfil, a gente consegue classificar? Claro. Veja, na medicina ocorre o seguinte: primeiro vamos definir a dependência química. A dependência química é uma situação onde o indivíduo, fazendo uso da sua droga de escolha, né, enquanto ele está fazendo uso da mesma quantidade, com o tempo ele perde o efeito, ele desenvolve a tolerância. Sim. Então a dependência química ela é definida pela sua tolerância, pelo desenvolvimento de tolerância para com a droga de escolha, e se você vai ter só efeito se você aumentar a dosagem. Uhum. E se você tira essa dose da droga de escolha, a pessoa entra em síndrome de abstinência. O corpo entende que aquela droga já faz parte da vida dela, já faz parte do corpo. Então, dependência química é isso. Perfeito. Né? Então, só que nós sabemos, por exemplo, eu que estou há 30 anos trabalhando, tentando reabilitar as pessoas, né? O que a gente sabe é o seguinte: que por detrás da dependência química, aquilo que realmente é o grande problema do vício, né, é o que a gente chama de compulsão, que é a impossibilidade da pessoa de se satisfazer. Ela entra num quadro eufórico, onde ela vai utilizando, né, a sua droga de escolha, e ela nunca se satisfaz. Às vezes ela começa a pensar no álcool, que é uma coisa que todo mundo, né, que é legalizado, né, que é uma droga. A pessoa toma um chope, ela vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Ela não para, ela não se satisfaz. Né? Juntamente com isso, que isso é a compulsão, existe um fator genético.
Hoje em dia se sabe que a responsabilidade do vício está 40% a 60% de responsabilidade na questão genética. Né? Que é essa predisposição para a dependência, é isso? Que é predisposição para a dependência, mas que está ligado diretamente à tolerância que a pessoa tem àquela droga de escolha. Isto é, quando você tem uma pessoa que tem a genética e outra pessoa que não tem a genética, a pessoa que tem a genética, ela se diferencia da outra pelo fato de que quando ela faz uso da droga, supomos que as duas estão fazendo uso. Certo. A que tem a genética, ela tem uma tolerância, ela não passa mal com a droga. Ela até tem a sensação de que ela passa melhor usando. Entendi. Ela não tem ressaca, ela tem uma grande tolerância. E isso faz com que ela, então, possa fazer uso muitas vezes, né, em termos de frequência e em termos de quantidade. E é isso que promove a dependência química. E após a dependência química, é que ela vai ter que começar os verdadeiros sinais e sintomas, né, assim, do alcoolismo ou do vício pelas outras drogas nesse sentido, que é problemático. Agora, muita gente, doutor, só para a gente finalizar, acaba classificando, digamos assim, o dependente químico como uma pessoa que não tem vergonha na cara, enfim, né, e que basta ter vontade para parar de usar a droga. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Não depende apenas da vontade do usuário? Não, em absoluto. Em absoluto. Esse jeito de pensar é a forma que... Esse é um pensamento do século retrasado. Pois é. Em 1800 e pouco, as pessoas pensavam dessa forma. E entendiam, inclusive, que a única forma da pessoa ter força de vontade, então era ela ir para a igreja, digamos assim, para ganhar força de vontade. Não que ir para a igreja seja ruim, é bom, é excelente, mas o que eu quero colocar é, hoje em dia, com os estudos do cérebro, a gente vê as transformações que a pessoa passa pelo uso, a presença da compulsão. Existe uma série de fatores muito fortes, sociais, familiares, individuais, que fazem com que a pessoa tenha uma grande dificuldade. Veja, o diagnóstico de dependência química é um diagnóstico sério. É como se eu estivesse falando para ela que a pessoa tem câncer. Sim. Então, assim, existe reabilitação? Existe. Mas a pessoa precisa de muita ajuda. Não é sem vergonhice, apesar de que é fácil as pessoas confundirem. Por quê? Porque enquanto a pessoa está usando droga, ela vai perdendo valores. Ela vai se fragilizando, ela vai rompendo limites que individualmente, se ela não tivesse com drogas, ela não faria. Então, cada vez mais as pessoas vão entendendo que aquilo que ela poderia ter feito mais. Então, as pessoas começam a ficar críticas e hostis àquela pessoa que não consegue sair daquela situação. Né? E esse tipo de comportamento acaba piorando ainda mais a situação, né, doutor? Claro, porque aí a pessoa cada vez vai ficando mais marginalizada e cada vez mais as pessoas vão perdendo esperança. Então aí a gente volta ao início da nossa conversa, que é justamente essas salas. Quer dizer assim, o que é isso senão, para essas pessoas, assim, a gente perdeu as esperanças para essa pessoa, a gente só está tentando mantê-las vivas. Né? E aí vem a pergunta, mas que tipo de qualidade de vida essa pessoa vai ter? Pois é. Né? O quanto ela pode ou não participar da sociedade, tendo que se drogar todos os dias. Então o senhor entende que o caminho não seria esse, né, de instalar aí nos hospitais locais, centros para uso de droga de forma controlada. Quer dizer, essas pessoas vão, né, para esse local e lá utilizam a droga de preferência, enfim, a droga escolhida, mas com um controle aí de médicos, enfermeiros. Esse não seria um caminho? Esse não seria um caminho para essas pessoas pararem de usar. Quer dizer, na realidade, eu estou inclusive aceitando que elas deveriam usar. Eu estou tentando fazer uma redução de danos. Né? Que, de novo, é um exercício ético, quer dizer, de diversidade, quer dizer, as pessoas podem pensar de formas diferentes. Assim, existem muitos interesses em torno das drogas. Né? E existem interesses econômicos, médicos, sociais, existem interesses legais, né? De todas as formas. Eu acho assim, eu como médico, que vou trabalhar para que a pessoa consiga viver sem, né? Essa é uma situação na qual eu nunca vou poder trabalhar, não é verdade? Verdade. Agora, da mesma forma que existem situações, tratamentos para câncer, que a gente fala que são tratamentos paliativos, são fundamentais. Né? A gente já sabe que a pessoa não vai se tratar, não vai se curar, então a gente faz trabalhos paliativos, para que a pessoa não tenha dor, para que ela possa esperar o final da sua vida da melhor forma possível, com qualidade de vida. Né? Mas é importante ressaltar que existe tratamento, né, doutor? Então, existe tratamento e
E é importante, todos nós temos qualidade de vida, né? E essas pessoas também. A questão é uma difícil decisão quando a gente fala, eu estou entendendo que você não vai mais conseguir parar, quer dizer, eu perdi a esperança sobre você, então só vou tentar fazer você ficar vivo, continuar vivo. É duro uma decisão complicado, dessa. Polêmico, né, doutor? Polêmico. Tá certo. Conversamos aqui com o doutor Cirilo Tissot, que é psiquiatra especialista em dependência química, com 30 anos aí de experiência na área. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Um abraço para o senhor. Um abraço. Conectar SP Rio FM 90,7. A rádio que viaja com você.